Resolver a segunda questão da lista de exercícios. Observa-se pela figura que temos três reações químicas em que em cada reação o etino reage com um reagente diferente. Por exemplo, na primeira, H2, na segunda, 2 mols de Cl2 e na terceira, água. Então a questão quer que, nesse caso, o aluno escreva as reações, dê o nome das substâncias, para testar o conhecimento do aluno quanto ao assunto da reação de adição, que no caso significa que dois reagentes formarão um produto. Então a questão visa entender como o aluno compreende que a reação de adição acontece, qual o produto que forma e como que chama esse produto, por exemplo. Então vamos iniciar por etapas. Então a primeira questão, primeira reação química, nós temos o etino. O etino é um hidrocarboneto que, analisando o nome, nós podemos chegar na fórmula molecular e estrutural. Et significa 2 carbonos. Significa que tem uma tripla entre os carbonos. E O no final significa que não tem grupo funcional, que é somente um hidrocarboneto. Como o carbono realiza 4 ligações, temos então que adicionar um H em cada carbono para que o carbono realize as 4 ligações. Então a primeira reação, a questão fala assim, que 1 mol de etino reagiu com 1 mol de H2. Então, essa será a reação. É importante saber que na tripla nós temos 2 tipos de ligação. Nas extremidades são as pis e no centro é uma sigma. E a pi é um tipo de ligação fraca. Então, nesse tipo de reação aqui, a pi vai quebrar. Então, a pi ela sofre uma quebra. Uma ligação pi sofre a quebra. Somente uma. Então, o nosso produto vai fazer o quê? Um H vai entrar aqui em um C e o outro H vai entrar no outro C. Então, ficará H2C dupla, que quebrou uma pi, e H2. Dúvida: e se eu tivesse 2 mols de H2, iria acontecer o que? Iria quebrar outra pi, não a sigma. A sigma é mais forte. Então a tendência primeiro é quebrar primeiro as pis, depois as sigmas. Então, como a questão nos fala, o primeiro é o etino e o segundo é o eteno. 2 carbonos, dupla, hidrocarboneto. É assim que a gente escreve o nome dele. Agora vamos para a segunda reação. Segunda reação, agora que nós já analisamos como é a estrutura do etino, então vamos escrever direto. No entanto, na segunda reação, fala que reagiu com 2 mols de Cl2. 2 mols de Cl2. Novamente uma reação de adição. Então essa reação podemos fazer por partes para entender como funciona todo o mecanismo, ou podemos fazer de forma direta. Vou explicar de forma resumida qual é a forma direta e depois vou fazer o mecanismo. Então a forma direta é que cada Cl, eu tenho 4 Cl's aqui. Então um par de elétrons, um par de Cl's vão entrar, um aqui e um aqui. E uma sigma vai embora. Então ele seria ele iria para um eteno. Só que eu tenho 4, só entrou 2.
Então mais um par vai entrar uma aqui e uma aqui e vai quebrar a outra pi, porque eu falei anteriormente que as pis quebram. Então do eteno ele passa para etano. Então a estrutura seria um tetracloreto de etano ou tetracloroetano. É a estrutura final. Mas agora eu vou mostrar como funciona o passo a passo. Então voltando, nós temos a primeiro, então vamos fazer assim. A primeira adição, primeira halogenação. Então nós temos um composto HC, Cl, HC, Cl. Aí agora vamos fazer a segunda adição. Na segunda adição, novamente, um Cl vai entrar em cada C. Então vai quebrar duplo. Vamos deixar só uma simples, vai quebrar a pia, né? Então vai ficar Cl, HC, HC, Cl, Cl, Cl. Então se a gente, nessas duas etapas, se a gente cancelar os iguais, nós temos que a nossa reação final, por exemplo, será que etino mais 2Cl2 por causa desse e por causa desse produz, por exemplo, HC, HC, Cl, Cl, Cl e Cl. Vamos para o nome de cada um, então. Então, é importante lembrar, né? Então, esse é o etino. Esse aqui nós chamamos de cloro molecular ou gás cloro. E isso aqui, o último nosso produto, podemos chamar de tetracloro etano. Então, nós temos aqui essas duas formas que eu falei que de resolver. A primeira de forma resumida e direta, que seriam duas adições, e a segunda as etapas mostrando como cada adição acontece e depois somando cada etapa para ter a nossa reação final. E agora vamos para a terceira reação. Então temos o etino que vai reagir com 1 mol de água. Nessa questão é importante lembrar que a água, além de ser representada como H2O, ela pode ser representada como HOH. E assim é possível visualizar quais são os grupos que entrarão em cada carbono. Nesse caso, não existe uma ordem de prioridade onde o H vai entrar. Por exemplo, a regra de Markov-Mikov fala que o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Mas nesse caso, essa regra não tem importância. Por quê? Porque cada carbono tem um hidrogênio, então não vai fazer diferença. Então eu posso dizer que o H vai entrar aqui ou do outro lado, não tem diferença. Então, como que ficaria o nosso produto? Vai ficar H, C, dupla,
HC, aqui tem um H e aqui tem um OH. Aí vamos para o nome. O nome desse composto aqui, ele é um etenol. Etenol é da função enol, ou seja, que tem uma hidroxila, que é um H, ligada a um carbono insaturado. E esse carbono insaturado ainda é um carbono primário. Por que de tudo isso, né? Porque todas essas informações que eu estou colocando agora. Porque o enol é um composto instável. Então, isso aqui é um composto instável. E para obter a estabilidade, esse composto ele passa por um processo chamado de isomeria, mais especificamente chamada de tautomeria aldoenólica. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Tautomeria aldoenólica. Isso quer dizer que o enol ele vai estar em equilíbrio com um composto de mesma forma molecular, mas que agora é um aldeído. Então eu vou mostrar como que funciona. Então tem HC dupla HC. Eu posso colocar até HC2, porque esse H vai se juntar aqui. E eu tenho um OH. Então funciona assim. Esse H do O ele vai passar para se juntar com um C mais hidrogenado, com um carbono mais hidrogenado. E essa dupla ela vai ficar entre o oxigênio e o carbono menos hidrogenado. Dessa forma, eu vou gerar um novo composto que é HC dupla O CH3. E esse composto recebe o nome de etanal ou acetaldeído. Então, essa terceira reação química, ela apresenta muito mais informações que as outras, então temos que ter bastante atenção. Então, no caso da terceira reação química, além de envolver o assunto de reação de adição, ainda houve a inclusão do assunto de isomeria plana ou constitucional, mais especificamente a nossa tautomeria aldoenólica. E por fim, nós acabamos essa segunda questão.